trabalha a memória como uma coisa localizada no cérebro, e não só a memória, como outras funções mentais também. Então, conceituação, percepção e assim por diante. Então, você pode pegar o pessoal, por exemplo, da neurociência, eles enfocam a memória como ligada ao cérebro e está localizada, ativa em certas regiões do cérebro. Então, a memória é muito tratada como uma coisa que está no cérebro. E por essa abordagem, você vai, quando você vai relembrar, você, de certa forma, recupera alguns traços do que você guardou na sua memória. A nossa abordagem é um pouco diferente. A nossa abordagem vem principalmente do Bartlett. Ele diz que não, o processo de lembrar não é você recuperar traços, porque ele fez uma série de experimentos em que, nesses experimentos, ele via que ele contava uma história para as pessoas e as pessoas reproduziam essa história depois de 15 minutos, depois de meia hora e assim por diante, né? Então, ele notava, primeiro, que a reprodução não era a mesma, cada um reproduzia uma coisa. E segundo, que a reprodução se transformava à medida que a pessoa contava a mesma história em tempos diferentes. E que a memória, então, não é uma cópia fiel do que aconteceu no passado, mas uma reconstrução. Na verdade, a cognição ela não ocorre no cérebro do sujeito ou no sujeito individual, né? Mas em toda a sala de aula, junto com os materiais que são utilizados, os recursos que o professor leva, os gestos do professor, o corpo do professor, né? Como o Eduardo estava falando do avião, um avião não voa, né? O que voa são linhas aéreas, né? E um aluno não aprende, o que aprende é um aluno com um professor, com colegas. Na nossa oficina lá, nós estamos planejando algumas atividades, né, baseadas nesses estudos empíricos, justamente para o professor perceber que a memória não é só uma questão do aluno, por exemplo, quando ele não aprende alguma coisa, às vezes não é uma questão simplesmente dele estar com preguiça, dele não querer aprender, mas tem fatores que influenciam nessa aprendizagem. Esses fatores vão desde os colegas, se ele está bem alimentado, se ele está num ambiente agradável, né? Como também envolve as próprias distorções que a memória e a aprendizagem envolve. Então, eu acho que um ponto a ser discutido com o professor é isso, ele falou, olha, né, é da gente pensar que a aprendizagem é algo mais complexo do que simplesmente o aluno ficar assimilando o conceito. Porque, como diz o Eduardo, quem decora alguma coisa não aprendeu nada.